quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. Diz o seguinte: e os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Amém? Você pode se sentar. Claro que a gente não vai falar sobre escatologia, porém, eu quero destacar nesse versículo que nós lemos a última parte do versículo, que diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Santidade de Deus. O sentido essencial da palavra santidade no hebraico é kadosh, que significa separado, colocado à parte, ou separado do uso comum. Então, esse termo santo, no que diz respeito a Deus, diz respeito à sua absoluta pureza moral. Ele é completamente separado do pecado e totalmente comprometido com a sua honra. Ele nunca está relacionado a qualquer coisa impura ou qualquer comportamento indigno. Ele não escolheu simplesmente ser santo, mas ele é santo em toda a sua natureza. O atributo da santidade de Deus exige que os pecadores estejam separados, distanciados dele, a menos que estes quem? Os pecadores, sejam justificados pelos méritos de Cristo, sendo feitos nele santos. Então aqui a gente começa dizendo que Deus, ele é santo. Deus é separado de tudo aquilo que é corrupto, de tudo aquilo que está contaminado. Deus está acima de tudo e de todos. A gente já vai ver logo a seguir, logo agora, no tópico primeiro, que diz: a santidade de Deus é elevada acima de tudo e de todos. Tem um termo que eu ia até colocar aqui, mas eu preferi tirar, que é: a santidade de Deus é transcendente. O que é isso? O que eu acabei de dizer, que está elevada acima de tudo e de todos. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2, diz o seguinte, eu peço que você anote, para que nós possamos ganhar tempo. Diz assim: não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Deus está elevado acima de tudo e de todos. Não há uma forma que possa ser, não há alguém ou qualquer forma que possa ser comparada com Ele. Ele é perfeito, santo, puro, nunca erra. É separado de tudo que contraria a sua natureza, separado de toda a sorte de pecados. Deus é incomum, é único, é inigualável. Ele está além da corrupção moral de sua criação. Está separado de tudo que é profano e pecaminoso. Ele não pode pecar, ele não pode sentir prazer no pecado. Por quê? Porque ele é santo. Ele não pode ter comunhão com o pecado. Por quê? Porque ele é santo, ele é moralmente puro. Precisamos compreender esse atributo, pois ele influenciará em cada aspecto do nosso relacionamento com Deus. Irmãos, compreendermos que Deus está separado de absolutamente toda sorte de imperfeição é extremamente necessário para nós, que somos imperfeitos.
compreendermos que Deus está elevado acima de tudo e de todos, que Ele é santo, é muito importante para nós, porque isso muda a nossa perspectiva de enxergar o mundo, isso muda a nossa perspectiva de cultuarmos a Deus, isso muda a nossa perspectiva de cantarmos, de entoarmos louvores para Deus, isso muda a nossa perspectiva na hora de orarmos, isso muda a nossa perspectiva na hora de virmos para o culto. Isso muda a nossa perspectiva no nosso dia a dia, todas as vezes que nós lembramos que Deus é santo, santo, santo. Ou seja, se Deus é tão puro assim, significa que nós precisamos andar conforme a vontade dEle. A gente já vai ver mais à frente. E que Deus, sendo alguém extremamente puro e perfeito, não aceita absolutamente nada, nem ninguém que seja imperfeito. Nada, nem ninguém que seja imperfeito. 2. É impossível entender o caráter de Deus fora da sua santidade. Isaías capítulo 6, versículo 3 diz: E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. No hebraico, a repetição é usada para enfatizar o que está sendo dito. Deus é 3 vezes santo. Ele é absolutamente e infinitamente santo. Agora, algo muito interessante, irmãos, é que nenhum dos atributos de Deus, tanto esses que eu já falei no início, que a gente já tratou, e de outros que a gente vai tratar, como, por exemplo, amor, misericórdia, justiça, ele é repetido na Bíblia 3 vezes como a santidade de Deus. Você não encontra em nenhum lugar da Bíblia, até onde eu pesquisei, até onde eu sei, que Deus é amor, amor, amor. Você não encontra em nenhum lugar da Bíblia que Deus é justiça, justiça e justiça. Mas você encontra na Bíblia que Deus é santo, santo, santo. E compreendermos que essa condição eleva a Deus acima de tudo e de todos é de suma importância. Porque hoje a gente vive, por exemplo, só como um exemplo, uma sociedade que canta, que prega o amor, mas um amor distorcido, um amor separado dessa santidade aqui. E infelizmente muitas igrejas também têm aderido a esse amor distorcido, um amor divorciado da santidade de Deus. Isso não pode acontecer, porque o nosso Deus é 3 vezes santo. Nenhum ser, é comparado à santidade de Deus. Por exemplo, esses seres que nós lemos aqui em Apocalipse 4, 8 e Isaías capítulo 6, versículo 3, são serafins, e eles assistem ininterruptamente diante do trono de Deus, ou seja, eles não param. Eles não param. E a Bíblia declara que eles não podem olhar para o trono, em direção ao trono de Deus. A palavra do Senhor declara que eles precisam cobrir o seu rosto enquanto declaram santo, santo, santo. E são seres, esses seres serafins são os seres que mais se aproximam da santidade do nosso Deus. E ainda assim, mesmo sendo seres santos, eles não se comparam à grandeza do Senhor. Eles não se comparam à magnitude do Senhor. Então vejam como é importante nós compreendermos, e olha que esses seres estão muito próximos, são os seres mais próximos do Senhor, eles não saem dali, eles estão ali em todo o tempo declarando, eles têm o privilégio de declarar a santidade, a pureza, a soberania de Deus ali, assistindo ao Senhor diante do trono, e ainda assim, eles não ousam olhar
a glória de Deus. Eles não podem olhar, eles não ousam olhar. Não ousam. Aleluia. O nosso Deus é santo. O nosso Deus é santo, é grande. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Jó, no capítulo 15, versículo 15, por gentileza. Veja o que diz em Jó, no capítulo 15, versículo 15. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Aleluia. Diz assim, eu vou ler do versículo 14 até o 16, mas eu quero enfatizar o versículo 15. Diz assim, que é o homem para que seja puro? E o que nasce da mulher para ser justo? Eis que ele não confia nos seus santos, e nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como a água. A ênfase, versículo 15, eis que ele não confia nos seus santos, e nem os céus são puros aos seus olhos. Precisamos esclarecer algo aqui importante. Nós precisamos entender, compreender a santidade de Deus. Porém, nesse versículo aqui, existem duas verdades que a gente precisa tratar. Mas antes disso, quero deixar claro uma coisa, que no céu não há corrupção. No céu não há pecado. E quais são essas duas verdades? A primeira, nada, nem mesmo o próprio céu, ou aqueles que nele habitam, são santos aos olhos de Deus. São santos como Deus. É a primeira verdade, baseado nesse versículo aqui. E segundo, a santidade é algo essencial à natureza divina. Se Deus deixasse de ser santo, ele deixaria de ser Deus, porque é algo que está entranhado na sua natureza. Todos os outros seres, sendo santos, são por causa da natureza de Deus, que assim os tornou. Observe que até mesmo os serafins, que é essa classe que eu acabei de dizer, que estão ali assistindo ao Senhor diante do trono, não lhes é permitido olhar a face do Altíssimo. Os anjos não são santos em si mesmos, como Deus é. Mas essa condição flui, emana de quem? Do Santo, Santo, Santo Deus. Como um dom para eles, para esses anjos. E igual a Deus, não há. Essas criaturas são ininterruptamente irradiadas pela glória do Senhor, dia e noite, sem parar. Estão ali para declarar a santidade do Pai. Quando comparados a Deus, nenhum deles é puro e perfeito. Eles são puros da corrupção, mas não da imperfeição. Não podemos esquecer que uma terça parte deles caiu. Então, algo muito interessante aqui é que, apesar de serem seres celestiais, estarem ali envoltos em santidades, eles só são santos porque Deus assim os fez. Eles só são puros porque Deus assim os fez. E ainda assim, com toda a pureza que eles têm, até mesmo em relação a nós, não se comparam à pureza, à santidade que existe no nosso Deus. Essa é a questão. Essa é a questão. Ninguém é santo como o Senhor. Como diz em Êxodo, no capítulo 15, versículo 11, diz assim: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses?
Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Quem é como o nosso Deus? Ninguém se compara ao nosso Deus, porque Ele é santo, santo, santo. Uma outra coisa muito interessante, muito extraordinária para nós. O terceiro ponto, declara que Deus não pode pecar. Como nós já dissemos, Deus não sente prazer no pecado. Deus não tem comunhão com o pecado. Não há nenhuma possibilidade de que Deus possa ser tentado ou que sua natureza possa ser contaminada. Ele sempre permanece como Ele é, santo e incorruptível. Salmo 5, versículo 4 declara: porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2 também declara: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Uma outra passagem também muito interessante, dizendo que Deus não compactua com o mal, não compactua com o pecado, com a iniquidade. A primeira parte de Abacuque, capítulo 1, versículo 13, diz: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. É a primeira parte desse versículo. Olha que coisa interessante. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Um outro versículo também. 1 João capítulo 1, versículo 5, que declara: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há trevas nenhuma. Louvado seja Deus. Deus é santo. Agora, se Deus é tão alto e sublime dessa forma, se Deus está tão distante da nossa natureza, se Deus é perfeito, se nem mesmo os seres celestiais, que são santos, estão à altura do nosso Deus, o que é que a gente está fazendo aqui? Se Deus é um ser perfeito e não aceita nada que seja imperfeito, se Deus é um Deus 3 vezes santo, se não tem ninguém nem nada que se compare a Ele, o que é que nós estamos fazendo aqui? Quem somos nós? Como é que nós podemos falar de um Deus santo? Como é que eu posso estar aqui para falar de um Deus que é 3 vezes santo? Um Deus que é puro, um Deus que não se contamina com o mal. Como é que nós podemos erguer a voz, levantar as nossas mãos para louvá-lo, para exaltar o seu nome? Qual é a resposta que nós precisamos dar diante da santidade de Deus? Se Deus é tão puro assim, o que é que nós estamos fazendo aqui? A resposta você já sabe, mas é sempre bom relembrar. Cristo Jesus. Apesar da glória que Ele possui, apesar de ser alguém tão puro, apesar de ser alguém completamente perfeito e que não aceita nenhuma imperfeição, como é que um Deus tão santo, tão puro, tão longe do pecado, pode se relacionar com seres como nós, com pessoas como você e eu? Como? A resposta é Cristo Jesus. A resposta é Jesus Cristo, o Filho de Deus.
Embora tenhamos pecado contra Ele e nos tornado uma abominação, somos reconciliados com Ele mediante a fé em Cristo Jesus. Embora tenhamos sido desfigurados pelo pecado, mediante a fé em Cristo Jesus, por causa da graça dele, nós podemos ser reconciliados com Deus. Podemos ser feitos amigos de Deus e sermos aceitos por Deus. Lavados e remidos no seu sangue, nos tornamos seus filhos e aptos unicamente em Jesus à comunhão com o Pai. Ou seja, pertencendo a Jesus, me convertendo a Cristo e vivendo para Ele de todo o meu coração, por causa dEle, por causa do sangue de Jesus, que me cobre, que me lava, que me liberta, que torna as minhas vestes e as suas vestes mais alvas do que a neve. Mediante o sangue dele, nós somos tornados aptos a entrar na presença do Santo dos Santos, na presença de Deus. E somente por Ele. Não tem nada a ver comigo e com você, é tudo por Ele, é somente por Ele. Ele é santo. E escolheu alguém sem nenhum pecado para levar as nossas misérias naquela cruz e transferir o seu santo caráter para nós. Irmãos, quando Deus recebe o louvor de uma igreja, quando Deus recebe os louvores do seu povo, é porque Ele enxerga o padrão que Ele estabeleceu, o sangue de Jesus nos cobrindo. Quando Deus recebe a minha e a sua oração, e Deus só pode receber se nós formos tornados perfeitos e justos, como nós falamos na nossa última mensagem sobre a justificação também, as 3 fases da salvação. Deus só recebe porque nós somos comprados novamente para Ele mediante o sangue de Jesus. Por isso que um Deus tão grande, tão puro, tão santo, pode nos aceitar. Ele não nos aceita simplesmente, eu quero aceitar e pronto, não. Mas há um padrão, há uma forma no qual Ele estabeleceu, e essa forma é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é o acesso a Deus. Jesus é o caminho de volta para Deus, para o santo, santo, santo Deus. Sem Jesus, a minha oração não é atendida, a menos que eu esteja orando para arrependimento e Ele me acolhe. Sem comunhão com Cristo, o meu louvor é nulo. Todo sacrifício que eu faço é em vão, sem Jesus. É Ele quem nos torna aptos. É por causa de Jesus que somos feitos aptos para louvar a Deus, para servir a Jesus, para entrar no Santo dos Santos e oferecer o nosso louvor, a nossa vida, o nosso sacrifício. Aleluia! Imagina um Deus, voltando à questão dos serafins, que tem seres ali, especialmente para adorá-lo sem parar, e esses mesmos seres que são irradiados pela glória de Deus, pela presença de Deus, não podem sequer olhar para Ele. Imagina a pureza desses seres. Agora olha para você e para mim, tão imperfeitos, mas por causa de Jesus, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa oração, a nossa vida pode subir até Deus como incenso suave às suas narinas, por causa de Cristo, por causa de Jesus, somente por causa dele.
Não é porque nós somos bonzinhos, não, mas foi porque nós fomos lavados e remidos no sangue de Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Antes de ler 1 Pedro, vou ler novamente aqui de uma vez só. Embora tenhamos pecado contra Ele, essa é a resposta do 4, que diz, nossa resposta à santidade de Deus. E diz assim, embora tenhamos pecado contra Ele e nos tornado uma abominação, somos reconciliados com Ele mediante a fé em Cristo Jesus. Lavados e remidos no seu sangue, nos tornamos seus filhos e aptos unicamente por causa de Jesus a comunhão com o Pai. Salvos, devemos viver em santidade, pois nele recebemos o Espírito Santo e a capacitação para lutar contra o pecado e andarmos conforme a sua soberana vontade. Por causa de Jesus, a gente recebeu o Espírito Santo. Por causa da nossa fé em Cristo, recebemos o Espírito Santo. E por causa do Espírito Santo, somos capacitados a vivermos em santidade diante de Deus. Não por causa da força do nosso braço, não por causa da nossa própria vontade, mas por causa do condicionamento que o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, nos dá. E a partir desse momento, salvos em Cristo Jesus, nós temos, é um dever, que andar em santidade. Como diz 1 Pedro, que você já abriu aí, capítulo 1, versículo 15 e 16, que diz, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Estando em Cristo, uma vez estando em Cristo, nós temos um dever. E que dever é esse? Andar em santidade. Porque aquele que nos chamou é santo, santo, santo. E nós somos capacitados mediante a capacitação, o dom do Espírito Santo de Deus, a viver também separado da imundícia desse mundo, a vivermos separados de tudo aquilo que desagrada a Deus, de tudo aquilo que ofende a santidade de Deus. É o Espírito Santo quem nos condiciona. Porque, humanamente falando, é impossível cumprirmos aquilo que Deus tem, aquilo que Deus quer para nós. E como Deus, sendo extremamente misericordioso, Ele sabia disso, Ele nos enviou o Espírito Santo, porque é Ele quem nos capacita a vivermos em santidade diante dEle. Amém? E aqui, no tópico 4, na nossa resposta, qual a resposta que devemos dar mediante a santidade de Deus? Nós separamos aqui 5 pontos. E o primeiro dele é, vamos lá, qual a nossa resposta diante da santidade de Deus? Como é que eu devo corresponder a essa santidade? Em primeiro lugar, devemos viver diante dele com reverência e piedoso temor. Salmo 96, versículo 9. Salmos 96, versículo 9. 1. Devemos viver diante dele com reverência e piedoso temor. Salmo 96, versículo 9, declara o seguinte: adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele toda a terra. Tremei diante dele toda a terra. Nesse salmo aqui, nessa passagem, o salmista nos exorta a adorarmos a Deus, a vivermos uma vida voltada completamente para Ele. E também o salmista nos inspira a um temor mais reverente,
do que qualquer outra coisa ou pessoa. Precisamos tremer de temor reverente diante do esplendor da majestade e da santidade do Senhor. Por isso que eu disse que quando a gente compreende um pouco mais da santidade de Deus, a gente não chega na presença dele de qualquer maneira. A gente não se comporta de qualquer maneira. Porque a nossa vida, irmãos, não se resume, embora estejamos aqui e precisamos estar cada vez mais tempo juntos, não se resume apenas aqui, mas no meu dia a dia, eu também preciso andar em temor e tremor diante dele, para que o nome dele, através da minha vida, seja exaltado, para que o nome dele, através da minha vida, seja glorificado, para que outras vidas, para que outras almas, através do meu testemunho de vida, através do meu andar, do meu comportamento em temor e tremor, diante dos olhos daquele que é santo, 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 para que a minha vida venha exalar um bom perfume diante de uma sociedade corrompida, diante de uma sociedade que não conhece a Deus, e glorificar o nome dele sempre. A nossa vida precisa ser uma adoração, uma vida de adoração sem parar, assim como aqueles seres que vivem diante do trono, santo, 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 com os olhos cobertos, com tanto temor e tremor diante do Senhor, e declarando ali, santo, santo, santo. Também nós, irmãos. É claro que, literalmente, a gente não vai ficar falando assim, né, andando na rua, santo, santo, não. Mas o nosso estilo de vida, o nosso padrão de vida deve ser assim. Cada palavra que a gente fala, cada olhar que a gente dá, a cada passada que a gente dá, precisa declarar a santidade de Deus, é como se a nossa vida fosse uma canção aos olhos do Senhor, é como se nós mesmos fôssemos esse incenso que sobe até Deus com cheiro suave e agradável às suas narinas. A nossa vida precisa ser assim, porque o nosso Deus é 3 vezes santo. Então, em primeiro, devemos viver diante de Deus com reverência e piedoso temor. Nós já falamos um pouco sobre reverência aqui. Não devemos chegar na casa do Senhor de qualquer jeito. Não devemos vir vestidos de qualquer jeito, nem vir para cá, nem andar vestidos de qualquer jeito em qualquer lugar. Porque nós pertencemos a um Deus. Nós fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. E em qualquer lugar que andarmos, e por onde quer que passarmos, precisamos exalar o bom perfume de Cristo. O mundo precisa sentir esse perfume, porque eles vivem envolto a um cheiro podre, chamado pecado. Eles precisam sentir esse aroma suave, eles precisam sentir o desejo de mudança, eles precisam sentir o desejo de conhecer esse Deus que é santo, 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 e que vai torná-los santo também. No momento que eles entenderem a sua distância diante do Senhor, no momento que entenderem que a sua vida é uma ofensa a Deus, é uma abominação a Deus, e eles vão se arrepender de seus pecados, vão clamar por Jesus, serão justificados, serão feitos sem pecado, e Deus os aceitará e os tornará filhos também. Então nós precisamos testemunhar em todo o tempo. 2. Qual a nossa resposta diante a santidade de Deus? Devemos viver diante de Deus em adoração, alegria e ações de graças. Salmo 30, versículo 4, declara o seguinte: cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Apocalipse, capítulo 15, versículo 4, diz: quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Aleluia! Nós precisamos celebrar os atos de livramento do Senhor sobre a nossa vida com cânticos de louvor, irmãos, e adoração. Deus é o Rei de toda a terra. O Senhor é o Rei das nações. Ele reina de maneira soberana. Ele é supremo.
Deus não perdeu o controle de nada. Embora, irmãos, muitas coisas ainda vão acontecer. Embora seremos arrancados da zona de conforto, aqueles que querem viver piamente o Evangelho, Deus não perdeu o controle de nada. Ele reina soberano. E um dia, querendo ou não, todo mundo vai ter que se dobrar diante dele. Vai ter que se dobrar diante dele e declarar que ele é santo. E declarar que ele é Senhor. Um dia, tudo isso vai acontecer. Mas enquanto não acontece, nós devemos nos santificar cada vez mais. Nós devemos nos purificar cada vez mais. Nós devemos celebrar a Deus, nós devemos celebrar os seus atos de livramento sobre a nossa vida, nós devemos cantar louvores ao Senhor. A nossa própria vida, como nós já falamos, deve ser uma vida que demonstra louvor ao Senhor, que agrada a Deus, que exalta o nome do Senhor, que adora a Deus em todo momento, em todo tempo. 3, ou melhor, mais uma vez, qual a nossa resposta, qual deve ser a nossa resposta diante da santidade de Deus? 3, devemos viver diante dele em santidade e obediência. Devemos viver diante dele em santidade e obediência. Levíticos, capítulo 20, versículo 26, declara: E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E vos separei dos povos, para serdes meus. Como cristãos, irmãos, fomos separados pelo Senhor, do restante dos povos da terra, para sermos totalmente seus. Deus é santo, santo, santo. E deve ser considerado santo, santo, santo. E deve ser tratado como alguém que é santo, santo, santo. E ele, o que ele espera de nós, o seu povo? Santidade. Santidade ao Senhor. O que é que ele espera de nós, senão santidade? Essa condição não é parte integrante da nossa natureza e do nosso caráter. Antes, diz respeito ao nosso relacionamento para com Deus. Pastor, como eu faço para me santificar ainda mais? Se relacione ainda mais com Deus. Porque não diz respeito a nós. A nossa natureza, ela tende ao pecado. Ela é inclinada para o mal. Por isso que a gente precisa congregar. Por isso que a gente precisa ler a palavra, por isso que a gente precisa meditar na palavra, por isso que a gente precisa jejuar, por isso que a gente precisa orar, por isso que a gente precisa estar junto com os irmãos, por isso que precisamos edificarmos uns aos outros. Porque tudo isso, feito de uma forma bíblica e correta, vai nos santificando, vai gerando temor e tremor no nosso coração. Quanto mais eu leio a palavra, mais eu tremo diante da palavra, mas eu conheço o Deus da palavra, mas eu sinto a necessidade de me separar das coisas desse mundo, dos padrões desse mundo, dos pensamentos desse mundo. Quanto mais de Deus eu tenho, menos do pecado haverá na minha vida. E como nós já falamos aqui, eu não sou santo por mim mesmo, mas eu sou santo porque Ele me santifica, porque eu tenho o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos ajuda a nos separarmos, a nos mantermos incontaminados com o mal. Não é isso que diz a palavra? Que nós devemos nos manter incontaminados com o mal? Humanamente falando, é impossível. Por isso que nós temos o Espírito Santo, para nos capacitar. E quando a gente erra, você errou. Não é assim que acontece? Você, não era isso que eu deveria ter feito. Não é isso que eu deveria ter falado. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. Então nós sentimos a necessidade de nos separarmos cada vez mais em honra, em adoração, em reverência a Ele. A Ele. Porque só Ele é digno.
Só o nosso Deus é digno de honra, de glória, de adoração, do melhor da nossa vida. Que a cada minuto que passa, que a cada segundo que passa, a nossa vida seja como um incenso, haja um aroma suave que suba ao Senhor das nossas vidas. Tudo para agradar a Ele, porque Ele nos chamou, Ele nos amou primeiro. Aleluia. E apesar de toda a glória que Ele tem, apesar de ser tão grande, Ele se relaciona conosco. Ele é um Deus pessoal. Aleluia. É um Deus que se importa com seres tão pequenininhos como nós, aos olhos dEle. Tão insignificantes como nós, aos olhos dEle. Tão imperfeitos como nós, aos olhos dEle. Já imaginou isso? Ai, como é maravilhoso Deus. Já imaginou alguém tão imperfeito? Alguém que muitas vezes já declarou a inimizade contra Ele? Alguém que já o ofendeu por diversas vezes? E Ele vem e oferece perdão, oferece graça. Nossa, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Não há outra coisa a fazer senão me render a Ele ainda mais. Não há outra coisa a fazer senão procurar me santificar ainda mais para agradá-lo, para estar mais perto dEle. No mundo envolto a podridão, no mundo envolto em trevas, não há outra coisa a fazer, meus irmãos, do que estarmos diante dEle. Nós precisamos sim estarmos ligados a Ele, devemos viver diante dEle em santidade e em obediência. Temos que ser santos, não é opcional, irmãos. A palavra do Senhor declara que sem santificação ninguém verá a Deus. Sede santos, pois sou santo, o Senhor diz isso. E sem santificação, sem essa devida separação com essas coisas do mundo, com esses padrões que o mundo tem oferecido, ninguém vai ver a Deus, ninguém vai estar diante de Deus, ninguém vai viver eternamente diante de Deus. Então nós precisamos nos santificar ainda mais. Quem é sujo tem se sujado mais ainda, mas quem é santo precisa, nesses dias, se santificar ainda mais. Não é opcional. Essa advertência eu faço. É um dever de cada um de nós, a começar por mim, de cada um de nós, a cada vez mais, estar mais separado para o Senhor e para a honra e para a glória dEle. Qual a resposta que eu preciso dar diante da santidade de Deus? 4. Devemos responder a Ele, separando-nos de tudo aquilo que o desagrada e doando-nos a Ele em adoração e serviço. Eu separei aqui 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. É um versículo que a gente conhece bastante. Que diz assim, 1 Pedro 2,9: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mais uma vez, enfatizando, Deus nos santificou para sermos sua propriedade exclusiva. Precisamos tratá-lo de modo especial, honrá-lo, guardando os seus mandamentos. Desobedecê-los é profanar o seu santo nome, ou seja, tratar ao Senhor como alguém comum ou sem importância. E também devemos nos oferecer ao Senhor, também para o serviço a Ele, para o serviço na casa dEle. Devemos nos oferecer ao Senhor, até porque nós somos chamados para servir. Nós não fomos chamados para lustrar as cadeiras da igreja.
nós somos chamados e somos capacitados para servir. Lembremos que cada um de nós, como membros do corpo de Cristo, tem uma função específica. E é importante. Como é que eu faço para descobrir qual é a minha função no corpo de Cristo? Sendo o corpo de Cristo. Como é que eu faço para descobrir qual é o meu dom? Qual é a aptidão que eu tenho na casa de Deus? Sendo membro ativo no corpo de Cristo. Se você é um crente que vem de vez em quando para a igreja, dificilmente você vai descobrir qual é o seu chamado para servir a igreja local. Você não vai saber. Agora, no momento em que você se dispõe a servir ao Senhor com alegria, servindo na igreja local, o Espírito Santo de Deus naturalmente vai revelar para você qual é o teu chamado para servir na igreja local. Quanto mais eu me disponho ao Senhor, mais Ele vai revelando, mais você vai vendo, aqui tem alguma coisa. Eu me lembro, irmãos, que quando eu fui chamado, alguns anos atrás, ao diaconato, nesse período eu era o responsável pelo louvor, lá da congregação de onde eu era. E sempre muito envolvido, sempre muito dedicado. Não estou fazendo comercial de mim não, tá? Em nome de Jesus. Mas minha esposa pode testificar disso sempre. Sabe, muito dedicado ao serviço na casa de Deus e às vezes abrindo mão de algumas coisas. E uma certa feita começou a queimar no meu coração o desejo de ensinar na escola bíblica. Mas não ensinar para qualquer grupo. Porque eu estava vendo novos crentes ali naquele lugar, sem uma base, sem receber uma base. E eu comecei por mim mesmo, a pesquisar, a preparar material. E eu preparei uma apostila inteira de discipulado na época. E não tinha função nenhuma na igreja, a não ser a responsabilidade pelo ministério de louvor. E eu deixei lá no computador o arquivo guardadinho. E aquilo queimando, ardendo no meu coração. Eu falei, meu Deus, agora o que eu faço? Eu não sou nada. Aquela típica frase que a gente fala, mas eu não sou nada, quem sou eu? E eu, não suportando mais aquele arder no coração, eu cheguei para o dirigente da congregação, meu irmão, qual é o requisito para a gente dar aula na escola bíblica dominical de um modo específico? Ele falou, é só você ter aptidão para coisa, Ele me explicou algumas coisas lá, e eu falei, sabe por quê? Porque eu estou vendo a necessidade de que nós tenhamos alguém ministrando os novos convertidos na igreja. E eu falei, qual é o requisito? O que precisa fazer? Ele precisa ter o coração ardendo, precisa ter o desejo. E quando ele falou isso, meu coração ardeu ainda mais. Mas só que eu fiquei quieto, falei, eu não posso pedir, eu não vou pedir. E para a misericórdia do Senhor, eu falei, poxa, vê se tem alguém então. Eu já tenho alguém. Glória a Deus. Ele, você. Eu falei, eu. E ali começou o meu ministério. Foi ali, a partir dali. E passando-se um bom tempo, e nós começamos a fazer trabalhos ali com os novos convertidos, para a honra e para a glória do nome do Senhor. E graças a Deus, naquele período ali, foi um trabalho dedicado. E após esse período, eu fui indicado ao diaconato. Porque a gente colocou a mão no arado e não largou mais. E trabalhando ali para o Senhor. Então, é muito importante, irmãos, nós nos dedicarmos ao serviço ao Senhor sem visar nada. Foi o meu caso. Eu não estava visando nada. Meu coração simplesmente ardeu para fazer aquilo. Mas por quê? Porque eu era igreja.
que eu sou igreja. Então, a primeira coisa para que você possa se envolver, para que você não possa se sentir um peixe fora d'água, a primeira coisa é ser igreja. É simples falando. Espiritualmente é uma batalha, a gente sabe disso. Mas a primeira coisa que você precisa fazer, mas eu não conheço ninguém naquela igreja. É claro, você não vem na igreja. Claro, você não vem para a igreja. Você não se envolve nas programações que tem. Como é que você vai conhecer alguém? Mas eu estou me sentindo um peixe fora d'água. Vem para a igreja. Se envolva. Participe da escola bíblica, participe dos cultos, participe das programações. Foi assim que eu fiz. Foi assim, participe dos encontros nos lares. Foi assim que eu fiz quando eu cheguei aqui. Eu não conhecia ninguém. Quer dizer, conheci o pastor Alan, sim. Mas a maioria dos irmãos, 90% dos irmãos eu não conhecia. E como foi que nós, eu, minha esposa e minha filha, nos envolvemos? Nos lançando. Na época a gente ia em todos, quando nós chegamos aqui, nós íamos em todos os encontros nos lares. Por quê? Porque a gente queria conhecer os irmãos, a gente queria se envolver. A gente não queria se sentir um peixe fora d'água. E a gente tinha essa possibilidade de ir em todos, e a gente foi em todos. Então, o serviço na casa do Senhor, se envolver, é muito importante. Sem visar nada, mas visando o quê? A glória de Deus. E se Deus te separar para um trabalho ministerial, é Ele quem vai te separar. É Ele. Ele vai usar o homem, vai usar a liderança da igreja, né, os pastores, o governo da igreja. Quando eu falo governo, estou falando dos pastores, para honrar o teu chamado diante dele, para reconhecer o que Deus já fez. É assim que funciona. Então é muito importante o serviço na casa de Deus. Por mais simples que ele possa parecer, é importante você estar junto, você ser igreja, você ser parte integrante do corpo, de uma forma ativa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Qual a nossa resposta diante da santidade de Deus? 5. Devemos viver perante Ele com integridade. Salmo 15, versículo do 1 ao 5. Salmo 15, versículo do 1 ao 5. Que diz o seguinte, Salmo 15, 1 ao 5, que diz o seguinte: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Agora eu queria ler a nova versão transformadora, a partir do versículo 3, que diz assim: quem não difama os outros, não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos. Quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem o Senhor e cumpre suas promessas, mesmo quando é prejudicado. Quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente. Quem age assim jamais será abalado. O resumo que eu faço sobre o Salmo 15 é pureza e integridade. Devemos viver diante do Senhor com pureza e integridade. Quero ler algo aqui importante, diz assim: nele, no Salmo 15, o salmista faz um contraste da vida do justo com a ação dos ímpios, dos tolos ímpios. As perguntas contidas nesse salmo nos convidam a uma profunda sondagem do nosso próprio interior.
Então, é muito importante, irmãos, nós sondarmos a vida do outro, não. O nosso interior, a nossa própria vida, o nosso próprio coração. E por fim, nós vamos finalizar aqui com uma pergunta. Como nos prepararmos para cultuarmos a Deus? Como nos prepararmos para levantarmos as nossas mãos a Ele, que é tão santo, puro? Como pronunciarmos em louvor, em adoração, em ação de graças o nome dEle? Ele é santo, santo, santo. E precisamos nos achegar diante dEle com os corações completamente preparados e cheios de reverência e santo temor, lembrando-nos sempre que só nos aproximamos dEle por causa do sangue de Jesus. Então, como fazermos o nosso melhor para Ele e Ele aceitar? Nos submetendo à palavra de Deus, obedecendo aos ensinamentos de Cristo Jesus, sendo obediente à palavra de Deus, vivendo uma vida de louvor, de adoração ao Senhor. Aleluia. Devemos chegar diante dele cheios de reverência e santo temor, lembrando-nos sempre que só nos aproximamos dele por causa de Jesus, que um dia nos redimiu diante dele e para a glória e honra do eterno Deus. Amém. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Por que estudarmos os atributos de Deus? Por que estudarmos que Ele é santo, santo, santo? Porque é segurança para nós. E saber que apesar de termos um Deus tão elevado, tão alto, tão grande, tão puro, tão moralmente puro, tão longe de tudo que é ruim, nós temos a Cristo Jesus, que apesar da nossa natureza imperfeita, nos transforma e nos condiciona a nos achegarmos na presença de Deus. Aleluia. Por causa de Cristo Jesus. Um novo e vivo caminho está aberto para mim e para você. Nós podemos nos achegar na presença de Deus, porque o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Um novo e vivo caminho. Nós podemos entrar sob a cobertura do sangue de Jesus e não sermos consumidos. Nós podemos entrar, nós podemos levantar as nossas mãos, nós podemos declarar o nome do nosso Senhor Deus com temor e tremor, com reverência. Nós podemos adorá-lo na beleza da sua santidade e ainda assim, se errarmos, se tropeçarmos diante do Senhor Jesus, nós podemos nos redimir, pedir perdão e nos levantarmos novamente, porque é o Senhor quem nos capacita a ficar de pé. E Ele libera o perdão sobre nós, e nós podemos voltar a adorá-lo novamente, em espírito e em verdade. Aleluia! Apesar de toda a glória que Ele tem, apesar da sua santidade, aleluia! Apesar da sua pureza, apesar de tudo isso, por causa de Jesus,
nós podemos nos achegar a Ele, nós podemos ter comunhão com Ele, nós somos chamados de filhos de Deus. Aleluia! Apesar de Jesus, nós podemos nos relacionar com o nosso Deus, que é santo, 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 santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Você pode glorificar ao nome do Senhor e dizer palavras de amor para Ele nesse momento. Tire um período para dizer isso para Ele, em nome de Jesus. Faça isso. Glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, diga palavras de amor a Ele. E se você sabe que tem algo que precisa se consertar com Ele, faça isso nesse momento. Talvez você tenha entrado aqui com o coração sobrecarregado, com a mente cheia de acusações do diabo. Mas eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus. O nosso Deus Santo, Ele quer te perdoar, para que você seja livre para adorar ao Senhor, livre para adorar ao Senhor, porque só Ele é santo, só Ele é santo, 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 santo é o nosso Deus, santo, santo, santo é o nosso Deus. Só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. E é Ele quem nos santifica. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Santo é o Teu nome, Senhor. Nós glorificamos ao Teu nome, Senhor amado. Nós podemos erguer a nossa voz e glorificar ao Teu nome, Deus. Não por causa da força do nosso braço, não porque nós somos capazes de fazer isso, mas porque o Teu próprio Espírito nos condiciona, Pai, a nos achegarmos diante de Ti, Pai. Por causa do Senhor Jesus, um novo e vivo caminho está aberto, e nós podemos nos achegar na Tua santa presença, Deus.